Olha, hoje eu quero falar com você sobre 3 tipos de pessoas diante da cruz de Cristo. E não é uma mensagem leve. Se você procura uma mensagem que console, conforte você, então esse não é o vídeo que você procura. É uma mensagem que confronta, que desperta, que chama a pessoa para uma decisão. A Bíblia diz em Filipenses 3,18, muitos andam como inimigos da cruz. Olha só, não são poucos, certo? São muitos, muitos. Por isso que Jesus disse também que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? E talvez alguns que são inimigos da cruz de Cristo estejam ouvindo isso aqui que eu estou falando aqui nesse vídeo agora. Os inimigos da cruz não querem compromisso. Se você é uma pessoa que você não tem compromisso com Cristo e com o que Ele fez, então você se coloca na posição de inimigo, né? Eles falam, né, até de Deus, mas não querem viver em Deus ou com Deus. A cruz exige mudança, meu amigo, minha amiga. Mas, infelizmente, os inimigos, né, eles querem conforto. A cruz exige renúncia, mas eles querem prazer. Vive como se Jesus nunca tivesse morrido numa cruz. É verdade. Rejeitam princípios, brincam, né, com o pecado, flertam com o pecado e ainda acham que está tudo bem. Mas deixa eu te dizer uma verdade aqui entre nós. Você pode até ignorar a cruz, mas não pode fugir do que ela representa para você e para nós. Agora, existe também aqueles que decidiram carregar a cruz. Jesus disse em Lucas 9:23, olha só que bacana. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Percebe? Se alguém quer seguir Ele, então tem que tomar a cruz e seguir Ele. O amigo da cruz não vive por emoção. Ele vive por decisão, constantemente. Não desiste na dor, ele permanece. Não negocia, não flerta com o pecado. Ele entendeu algo poderoso, extraordinário. A cruz não é a derrota, é o caminho da vitória. Você entende? Porque quem carrega a cruz hoje, carrega também a glória de Deus para o dia de amanhã. Meu Deus do céu, se você entender isso que nós temos falado para você aqui nesse momento. E os que eram amigos, mas se tornaram inimigos. Existem essas pessoas? Existe. Pior que existe. Agora preste atenção. Esse aqui é o grupo mais perigoso. Não são aqueles que estão lá fora. São os que já estiveram dentro, já oraram, já fizeram reuniões, já sentiram a presença de Deus, já choraram até mesmo na presença de Deus, mas se descuidaram. É verdade. A Bíblia diz em Apocalipse, você abandonou o seu primeiro amor. A queixa de Deus em relação aos que foram amigos e se tornaram inimigos é que essas pessoas, elas abandonaram o seu primeiro estado, primeiro amor. Não foi de uma vez, você sabe. Foi aos poucos, parou de orar, começou a faltar, né, os seus compromissos com o Pai, foi se esfriando, foi se afastando. Quando percebeu, já estava longe da presença
da cruz. E o pior, ainda acha que está perto. Infelizmente, tem algumas dessas pessoas que elas vão perceber que elas estão longe da cruz de Cristo ou de Cristo da pior maneira possível. É verdade. Agora, eu te faço uma pergunta que não quer calar. Qual dessas três você é? O inimigo da cruz, o amigo da cruz, ou alguém que já foi amigo, mas se tornou inimigo, se perdeu no seu caminho? Porque não dá para ficar no meio, né? Como diz o ditado, entre a cruz e o punhal. Ou você carrega a cruz, ou você rejeita ela. Não dá para ficar no meio das duas coisas. O bom disso é que hoje ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Jesus não desistiu de você. Mesmo se você se afastou, mesmo se você errou no seu caminho, mesmo se você se esfriou, Ele ainda chama você. Volte. Volta para a cruz. Volta para a presença daquele que te amou. Volta para o primeiro amor. Volta para o primeiro amor. Ele espera, ele aguarda por você. Porque a cruz ainda tem poder. Ela ainda está latente, né, ao que Jesus fez há quase 2000 anos atrás. A cruz ainda está para restaurar, para transformar, para recomeçar. Vou te dar um conselho. Não se esqueça. Melhor é sofrer com Cristo do que viver sem Ele. E aí? Qual é a sua posição diante da cruz? Se isso te ajudou, compartilhe com alguém que está longe da cruz de Cristo. Tenho certeza que Ele vai abençoar não só você, mas também essa pessoa.